Hoje eu vou falar sobre essa passagem que eu vou falar hoje, não é aquela, viu, Verus? Na quarta-feira, nós temos experimentado coisas muito especiais, assim como no domingo. E na quarta-feira, uma pessoa aceitou a Jesus aqui e eu fiquei muito feliz. E uma outra pessoa foi liberta. E ela está tão feliz, irmãos, mas tão feliz, tão feliz. Todos os dias ela manda mensagem, ela me agradece, agradece a Deus e conta o que tem acontecido na vida dessa pessoa depois dessa libertação. É muito bom ser liberto por Jesus. Essa pessoa frequenta a igreja há muito tempo. Há muito, muito tempo. Mas ela caiu aqui de joelhos na presença do Senhor. Ela foi liberta e hoje ela se sente uma pessoa tão feliz que o próximo culto de testemunho é ela que virá aqui à frente, né? E eu vejo que esse grupo que nós estamos formando, esse grupo que está só aumentando para a glória de Deus, ele tem uma característica. E é a característica que eu mais peço a Deus. E, em primeiro lugar, nós somos amigos. Todos nós aqui. A gente se alegra quando chega um, a gente se encontra fora daqui, conversa fora daqui e está me devendo. E por causa disso, tem sido assim um grupo mais coeso. A gente sabe os problemas uns dos outros. A Nara mandou um WhatsApp: pastora, paguei a segunda parcela. Eu gritei de lá: uhul! Glória a Deus! Então, isso é muito importante. É muito importante, porque nós nos amamos uns aos outros. E Jesus disse que o mundo não vai nos conhecer por outro motivo. A única coisa que vai nos distinguir dos outros é que nós nos amamos uns aos outros. Eu vou ler a passagem de Marcos, capítulo 2, 1 a 12. É muito conhecida. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico carregado por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, eles descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Agora imaginem, ninguém podia entrar pela porta. Eles subiram, abriram. Vamos supor que Jesus estivesse aqui, eles abriram um buraco aqui e desceram o paralítico. Eu amo essa passagem, amo essa passagem, porque ninguém vive sem amigos, ninguém vive sozinho. A família e os nossos amigos são, é claro que a maioria deles, no meu caso, eu fiz dentro da igreja e até hoje, eles são fundamentais para o nosso bem-estar. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer ainda: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. O nosso Deus é assim. Ele faz coisas nunca vistas antes. A nossa fé, irmãos, Jesus estava dentro de uma casa. A nossa fé, ela tem que ir além
das paredes da igreja. Ela tem que ir além das paredes da nossa casa. Nessa passagem, Jesus não estava no templo. Ele estava em uma casa ministrando. O versículo 1 diz que soube-se que ele estava naquela casa, e no 2 disse: ajuntaram-se muitos a ponto de não caberem, nem mesmo diante da porta. Eu imagino que tivesse janela, mas não tinha como entrar. Havia obstáculos para levar o doente. Pela porta não dava, pela janela também não dava. Eles não podiam aproximar-se de Jesus. E Jesus pregava a palavra. Nós somos privilegiados por ministrarmos a palavra de Deus às pessoas, cada um de nós aqui. Descobriram então um telhado. O milagre só foi possível por causa da unidade daqueles 5 homens, o doente e os 4 que o carregavam. O pecado nos fragmenta. A nossa vida de independência de Deus nos deixou nessa situação, mas nós somos indivíduos. Indivíduo significa aquilo que não pode ser dividido, aquilo que não pode ser fragmentado. Pensando em nossa unidade, Jesus orou em João 17, rogando a Deus que nós sejamos um. É condição para que o mundo creia que nós somos dele, que sejamos unidos. E diz assim: não ficarei mais nesse mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Os gafanhotos, irmãos, eles não têm rei, mas eles marcham em bando. Ninguém tem medo de um gafanhoto, mas quando uma nuvem de gafanhotos aparece, aí nós temos medo. A igreja é uma agência do reino. A igreja é a unidade de organismo. A oração de Jesus não ficou sem resposta. Mesmo sem sentir, nós estamos unidos nele, em Jesus. Essa pessoa que foi liberta, ela tem vontade de vir congregar conosco. Mas eu disse a ela que não é assim que se sai do lugar. Ela vai orar, ela vai conversar com os responsáveis. Eles vão orar e abençoar a vida dessa pessoa, e depois sim, depois Deus vai confirmar no coração dela se essa pessoa quer mesmo congregar aqui. Voltando ao texto, chegaram com um homem paralítico, mas não dava para entrar, nem pela porta, nem pela janela. Se há um alvo na sua vida, não importa se a porta está fechada ou aberta, como nós vimos agora na vida da Nara e na vida da Arabi. Vá adiante, persevere. Se parecer não haver caminho, continue a orar, continue a clamar, porque Deus vai te mostrar um novo caminho. Deus vai mostrar para você como chegar ao lugar que Ele quer que você chegue. Eu falei muitas vezes isso para a Arabi. Deus vai honrar a tua disposição, a tua perseverança e o teu esforço. É assim que acontece. Aqueles homens descobriram o poder da união. Eles sabiam que juntos podiam fazer algo. Eles levaram o homem, abriram um buraco no telhado e desceram o leito. O paralítico tinha amigos de fé. É preciso ter amigos, irmãos. Amigos que nos criticam, amigos que nos apoiam e que muitas vezes nos carregam. Muitas vezes os nossos amigos, eles nos carregam nas dificuldades. Aquele homem conseguiu 4 amigos. Com amigos ao lado, a caminhada fica muito mais fácil. Muito mais fácil. E diz assim: e Jesus, vendo a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. O que é que Jesus tem visto em você? Ele tem visto fé. O certo é que divididos nós não vamos conseguir completar a tarefa que Jesus nos deixou. Com arrogância, com autossuficiência, nós não vamos a lugar algum, e muito menos nos sentindo coitados ou incompreendidos pelas pessoas. Não podemos dizer: só eu sobrei, só eu estou aqui para fazer isso, só eu, como Elias pensou que aconteceu com ele. Algumas pessoas dizem que o evangelho virou comércio e que apenas ele ou ela vê isso, mas não é assim.
Hoje, assim como no tempo de Elias, existem mais 7.000 que sobraram como você. Há muita gente pagando o preço e vivendo o Evangelho como está escrito na Bíblia. Você não está sozinho. Nós cometemos erros, nós somos fracos, nós somos falhos, mas Deus é um Deus de princípios. Quando Jesus nos transforma verdadeiramente, não importa se você é batista, metodista, presbiteriano, assembleano, tradicional, pentecostal, as pessoas se rendem a Ele. Nós estamos unidos nele, somos um corpo e Ele é a cabeça. Na quarta-feira, eu nem sei quantas denominações chegam aqui para ouvir a palavra. Eu parei de contar, uma certa vez eu comecei a contar pessoas que não eram evangélicas e outras de outras denominações. Não importa. Importa que o Evangelho seja pregado. Importa que nós sejamos canal para Deus. E voltando ao texto, aqueles 5 homens estavam lá. Levaram o doente para cima da casa. Os outros 4 homens estavam dispostos a carregar o amigo. Não podemos desistir uns dos outros. Nosso desafio é tratar com as pessoas trabalhosas. Nós não podemos abrir mão de pai, mãe, filho, chefe, amigo, porque eles são trabalhosos. Se você orar, se você clamar e, sobretudo, se você amar essas pessoas, elas vão chegar lá. Amém. Nós não podemos simplesmente deixar de fazer porque a pessoa é trabalhosa. Aquele homem teve a humildade para deixar ser carregado. Irmãos, é muito difícil depender das pessoas. Isso não é fácil. Foi uma das coisas que eu aprendi quando, dessa última enfermidade, eu aprendi a ser carregada. Eu aprendi a depender das pessoas. Por isso que eu agradeci muito ao Rafael e a Arabi, porque cada vez que eles iam me buscar, eles tinham que abrir a porta do carro, segurar minha mão. Até hoje eu brigo com ele, porque ele acha que eu ainda estou doente. Segura minha mão, olha o degrau, olha isso, olha aquilo. E em casa, a minha mãe é que fazia isso com o meu irmão e os meus sobrinhos. Tia, senta aqui, levanta aqui, me levar tudo na mão. É muito difícil, irmãos. Mas para a gente deixar que isso aconteça, a gente tem que ter humildade. E era isso que Deus queria me ensinar. E ainda falta muito. Aquele homem, ele teve que ser humilde. E às vezes Deus permite que nós passemos por situações nas quais nós dependemos das pessoas para elas nos ajudarem. Como aquele paralítico que dependia dos amigos. Se nos dermos as mãos, as coisas acontecem. Não podemos desistir dos outros ou porque não passou no nosso teste de qualidade. Uma vez a Arabi teve uma visão comigo. Eu nunca esqueci ela. Ela disse que na visão ou no sonho, a gente tinha um bom relacionamento. E chegou um ponto que eu comecei a construir um muro. E ela ficava do outro lado do muro. Falei, Jesus, como, Senhor? E Deus me deu um recado importante. Eu coloquei essa moça na sua vida, não para você fazer o teste de qualidade e dizer que ela não passou nele. Derruba esse muro, porque eu tenho uma obra na vida dessa moça com você. Amém. E naquele dia, eu aprendi muito, e aí nós começamos a nos relacionar de uma forma mais próxima. Não desista dos outros. É hora de deixar de lado o senso crítico e prosseguir. Mas eles descobriram o ponto correspondente onde Jesus estava. Irmãos, há um lugar certo para se tocar através do louvor, através da palavra e através da oração. Não é uma coisa milimetrada, não é uma coisa certinha. A gente não chega no ponto certo simplesmente planejando. Deus não é assim. Deus curou cada um de forma diferente. Deus falou a cada um uma coisa diferente. Porque Ele não tem uma caixinha certinha para você entrar nela e ter sucesso. Não é assim. Com cada um, Deus age de uma forma. Ele agiu de uma forma com a Arabi, de outra forma com a Nara e com cada um de nós. Quando eles acharam o ponto certo, eles baixaram o leito. Antes eles procuraram, eles buscaram, eles perseguiram o que eles queriam. E você?
Parece que não tem como você chegar às promessas de Deus. Olha o que as duas disseram aqui. Não tem como você chegar àquela porta de emprego, àquela situação financeira, à cura, ao crescimento espiritual. Continue. Continue, persevere, faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Mas lembre-se de que ninguém cresce espiritualmente sozinho. Ninguém, irmão, ninguém. Se fosse assim, os primeiros cristãos, os apóstolos, não teriam crescido, porque eles viviam no meio do povo e das suas obrigações cotidianas. Eles perseveraram juntos. Você quer ver? Diz assim em Atos 2, 42 a 45. E os apóstolos perseveravam juntos na doutrina e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. E tinham tudo em comum. Voltando ao texto, no versículo 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados são os teus pecados. Eles foram até aquele lugar, achando que aquele homem mais precisava era voltar a andar. Quando as pessoas chegam aqui na quarta-feira, eu sempre pergunto: o que você quer que Deus faça? E a pessoa sempre diz alguma coisa que não é o que ela mais precisa. Sempre. Aí eu vou dando volta, Deus vai mostrando, eu digo: olha, mas Deus está me mostrando isso e isso. Aí a pessoa desmonta. Aqueles 4 amigos achavam que o que aquele homem mais precisava era voltar a andar. E eles amavam tanto aquele amigo que eles se juntaram e disseram: nós vamos ajudar, o que ele mais precisa é isso. Nós temos que ter força, nós temos que perseverar em ajudar esse amigo e ele vai conseguir. Eles acreditavam que o maior problema do amigo paralítico era a deficiência física. Mas Jesus tocou no ponto fundamental e deixou claro para todos que a necessidade primeira ou primordial daquele homem, qual não era aquela, quando ele disse: perdoados são os teus pecados. Jesus podia ter dito: pega a sua cama e anda, em primeiro lugar, mas essa não era a necessidade primordial daquele homem. A necessidade primordial daquele homem era saber que Deus o amava, que ele perdoava os pecados daquele homem, para aquele homem então voltasse a uma vida normal. Preste atenção. Jesus não disse para aquele homem que ele estava curado. Ele não disse isso. Jesus disse que para aquele homem, naquele momento, que ele estava recebendo o perdão de Deus. O que é que nós mais precisamos, irmãos? Do perdão de Deus. Porque às vezes nós erramos, mas o diabo continua te acusando. Olha, é isso? Não. E a Bíblia diz que se você pedir perdão, Deus perdoa e começa uma história nova com você. Mas o inimigo continua, ó. Ah, mas você não vai mudar não, olha aí, ó. Olha você de novo. Tá vendo só? Você não tem jeito não. Quantas vezes você já ouviu isso? Você não tem jeito não. O salmista diz o que é ser feliz. E ele diz no Salmo 32, versículos 1 e 2: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Não diga a Deus o que ele tem que fazer para resolver a sua vida. Não diga a Deus: se o Senhor pagar essa continha aqui, eu vou ser feliz pro resto da vida. Se o Senhor me der eu passar naquele concurso, eu vou ser feliz pro resto da vida. Se o Senhor liberar aquele dinheiro para mim, eu vou ser feliz o resto da vida. Vou te servir o resto da vida. Não diga a Deus o que Ele tem que fazer para resolver a sua vida. Porque não é o que você pensa. Quando a gente começa a concorrer com as pessoas, as coisas saem caras. Mas quando a gente se une e juntos nós fazemos alguma coisa, todos nós temos vitória. A nossa oração deve ser no sentido de mudar as nossas atitudes em relação às coisas e principalmente em relação às pessoas. Principalmente.
Jesus sabia do que aquele homem precisava e ele foi direto ao ponto. Sabe por quê? Porque sem perdão ninguém anda. Aquilo ali é uma metáfora. Aquele homem não andava porque ele não tinha consciência de que ele tinha recebido o perdão de Deus, de que ele era livre para fazer o que ele queria. Sem perdão ninguém anda. Por isso ele estava em cima de uma cama. A falta de perdão, a mágoa, o rancor, a autopiedade não deixam que você e eu caminhemos, porque esses sentimentos nos paralisam. Daquele dia em diante, aquele homem mudou a sua maneira de ver a vida. Ele chegou ali pensando como era triste a sua vida, porque não andava. Mas ele saiu dali certo de que a sua maior necessidade era receber o perdão de Deus para voltar a andar no plano físico e no plano espiritual. A Bíblia manda crescer. A gente cresce naturalmente, o corpo cresce naturalmente, mas espiritualmente nós também precisamos crescer. E sem perdão, ninguém cresce. O perdão, a mágoa, o ódio, o rancor, ele nos paralisa. Porque eles nos enchem de medo. Só Deus pode consertar. Pare de ficar remoendo o passado. Perdoar é não guardar ressentimento. Perdoar é não sofrer quando se lembra daquilo. Quando nos lembramos de uma dor física que aconteceu no passado, nós voltamos a sentir dor? Eu lembro que no primeiro e segundo dia da cirurgia, eu sentia muita dor na cabeça. Eu estava na UTI, presa por um lado e por outro, porque tinha que, aqui para passar não sei o que, aqui era para colocar os remédios, e eu estava presa. E eu sentia muita, mas muita dor. Eu estou lembrando disso agora, mas eu não estou sentindo dor. Eu não sei mais como é aquela dor. Não sei, eu não posso avaliar como era a dor, Mara. Sei lá, uma dor fina, uma dor... Mas eu não estou sentindo dor alguma. Eu consigo lembrar da dor que eu senti sem sentir dor. É isso que é perdoar. Quando você perdoa, você lembra, porque ninguém também tem amnésia, né? Quer dizer, alguns têm, mas nem Você lembra, mas não dói mais. Enquanto dói, enquanto você se desespera. Quando a Arabi falou do pai dela, ela chorou. Porque ainda dói a perda do pai. É normal. E mim também dói, Arabi. Então é normal. Ainda até você se recuperar de uma perda, leva tempo. Até você perdoar completamente uma pessoa, você tem que exercitar todos os dias. Quando nos lembramos de uma dor física, então, nós não sentimos mais dor. O que acontece quando você se lembra de um corte no dedo, de um corte no braço? Você sente dor? Não. Quando nós perdoamos realmente, nós não sentimos mais dor. Jesus perdoou o pecado e o homem não foi capaz de andar a partir dali, de caminhar e de crescer. Irmãos, a falta de perdão nos paralisa. Que hoje você possa refletir um pouco, não acabei ainda não, já estou acabando, sobre perdoar. Se a gente não perdoar, a gente fica espiritualmente no mesmo patamar. Mas os fariseus discutiam a legitimidade de Jesus para realizar o milagre do perdão dos pecados, que fez com que o homem voltasse a andar. Como num sábado? Eles sempre discutiam isso. Por que fala assim esse homem, diziam os fariseus? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Irmãos, Deus, Ele não age só dentro daquela fórmula que você criou. Deus age como Ele quer. Não adianta eu dizer, não, a pessoa só aceita Jesus se eu trouxer aqui à frente, tocar uma musiquinha. Eu venho como estou. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus é Deus. Não é assim. A pessoa resolve, não, hoje eu quero. Eu quero aceitar Jesus. O Vinícius aceitou no discipulado.
A gente fazendo discipulado, conversando. Um dia nós conversamos sobre isso. Pastor, eu quero batizar, eu quero sim. Foi assim que ele aceitou Jesus. Não precisou cantar musiquinha para ele, nem trazer ele aqui à frente, nem abraçar, nem beijar, nem chorar com ele. As coisas são assim. Deus é Deus. E aqui nós aprendemos então a discernir os milagres de Deus dos outros muitos milagres que acontecem à nossa volta. O milagre de Jesus vai além da cura física. Só quem percebe isso é quem está no mesmo Espírito. Deus não está interessado apenas em curar o nosso físico, na solução dos nossos problemas nesse plano físico. Ele quer curar a nossa alma. Ele quer curar os nossos sentimentos. Ele quer fazer com que andemos para frente, rumo ao crescimento espiritual. Com a alma doente, ninguém cresce. Ninguém cresce. Algumas doenças físicas podem alejar a alma das pessoas por causa do sentimento de inferioridade, do fato de achar que é um coitadinho ou uma coitadinha. A alma doente não cresce, não vive a vida abundante que Deus tem para nós nesse mundo. Mas este milagre tem outra particularidade importante. Esse milagre é muito interessante. E ele tem ainda mais uma particularidade que está registrada nos últimos versículos. E diz assim, ó: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, tomando logo o seu leito, saiu à vista de todos. De modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Imagine a cena. Aquela cama que antes representava o infortúnio daquele homem, representava a prisão daquele homem, agora ele levantava aquela cama, carregava aquela cama nas costas. Eu imagino que ele deve ter levantado assim. Ele passou com aquela cama no meio dos críticos, no meio daqueles que censuravam, no meio daqueles que não acreditavam, e agora aquela cama que paralisava aquele homem se transformou num troféu. Aleluia, Deus. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz na nossa vida. Em nome de Jesus, o que é que te aflige hoje? Essa situação de angústia que tira o teu sono. Prepare-se. Você vai passar com a tua vitória no meio do povo, no meio daqueles que zombaram de você, no meio daqueles que te criticaram. O que te aflige hoje vai ser um troféu na sua mão, e você vai levantar esse troféu diante de quem disse que não ia dar certo. Você vai levantar esse troféu no meio daqueles que diziam: você não vai a lugar nenhum, você não é inteligente, você não é bom o suficiente. É assim que Jesus faz. Quem não acreditou vai ter que ver você transformado e vitorioso. É isso que Deus faz na sua e na minha vida. Jesus disse que não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo da cama. É para colocar em lugar de destaque, para todos verem. A Bíblia diz que eu e você somos luz do mundo. Quando Jesus viu aquele homem e, diante do esforço dos amigos, o milagre de Deus aconteceu. Mas Deus não faz milagre para preguiçoso. O cego Bartimeu clamou e insistiu em falar com Jesus. A mulher do fluxo de sangue, que enfrentou a multidão, ela enfrentou todos para tocar em Jesus. Josué e o povo com as muralhas de Jericó, quando eles obedeceram às ordens de Deus durante 6 dias, no 7º dia, Deus derrubou as muralhas. Portanto, nós temos que continuar, nós temos que trabalhar, nós temos que crer que o nosso Deus é Deus. Quando os amigos viram o homem levando o leito nas costas, eles sentiram que a vitória foi coletiva. A vitória não foi só dele. Irmãos, o mais legal nas formaturas, nós fomos na da Luísa também, e na formatura da Arabi, foi depois a gente se encontrar, se abraçar e olhar nos olhos dela. A vitória não é só dela,
A vitória de todo mundo que orou. A vitória da família dela, que gritava o nome dela. Gritava e se agitava, a família inteira, quase inteira, né? Gritando o nome dela. Um dia, eu não vou não, acho que eu não vou não. Mas foi muito bom. E depois de receber o canudo, ela chegar com o canudo na mão e abraçar a gente, tirar foto com a gente. É uma bênção. A vitória, irmãos, sozinha, ela não tem graça nenhuma. É verdade. Se você receber uma vitória e não tiver com quem compartilhar, não tem graça nenhuma. Nenhuma. A maior graça da vitória é você olhar nos olhos dos outros e ver a alegria deles. Porque você venceu. Amém. É preciso ter amigos, irmãos. É fundamental. Aquela vitória foi de todos eles. Em todos os sistemas, doutrinas e religiões, o Deus deles está muito acima, muito longe, não se mistura. O nosso Deus não. A Bíblia diz que eles vão saber que o nosso Deus está conosco porque nós nos amamos. Você não vê por aí um adesivo dizendo Allan Kardec te ama. E nem um adesivo dizendo olha, Buda morreu por você. E nem vê um outro Maomé te dá vida abundante. E muito menos Krishna vai voltar para te buscar. Você não vê nada disso. Mas de Jesus você pode dizer Jesus te ama. Jesus morreu por você. Jesus te dá vida abundante. E Jesus vai voltar para você viver com Ele para sempre. Jesus te ama. E mais, Ele vai voltar. Amém. Nós temos que encontrar amor e amizade sincera. Temos que orar mais, buscar mais a Deus para que Ele nos transforme, para que Ele transforme a igreja. A conquista do paralítico foi uma conquista de todos. É isso que Jesus está dizendo. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa tem uma vitória, quando Jesus começa a transformar uma pessoa, a vitória é de todos nós. E não é de nós que estamos aqui não, é da igreja como um todo. Mas há pessoas que vivem carregadas e não querem ficar boas. Porque como é que vão chamar a atenção dos outros? Preste atenção, irmão. Será que você não é um desses que não quer ficar bom? Não deveria existir crente fraco. O Espírito que habita em nós é um espírito de força, de fé e de unção. O homem voltou para casa com as suas próprias pernas, por causa da união. Conta uma história de um hospício que tinha 400 doidos e só 2 enfermeiros. Aí diz que chegou um homem lá e disse: rapaz, você não tem medo não, tem 400 loucos e só tem 2 enfermeiros. Se esses caras se juntarem e quebrarem tudo e matarem vocês? E a resposta foi o seguinte: não tem esse risco, porque cada um vive no seu próprio mundinho. Eles nunca se juntam para fazer nada. Cada um vive isolado no seu próprio mundo. Não viva isolado no seu próprio mundo, nos seus próprios problemas. Venha conosco. Venha orar, venha cantar, venha compartilhar, venha ver e ouvir o que Deus está fazendo na vida dos outros, o que Ele vai fazer na sua. Nós estamos conectados, nós somos um corpo. Jesus disse que nós somos um corpo. Se você e eu fomos prejudicados ou prejudicarmos os outros, nós também nos prejudicamos. Ame a sua família, os seus irmãos em Cristo, os seus amigos. Perdoe e seja perdoado por Deus. Sejamos um. Nós temos que lutar juntos, porque a vitória é de todos nós. Nós somos indivíduos e indivíduo não se divide. Indivíduo não se divide. Jesus é um só. Ele opera aqui, opera nos Estados Unidos, opera na Europa, opera em tudo que é lugar. Ele opera em tudo que é denominação. Ele opera porque Ele é Deus. Ele é Deus. Vamos orar. Jesus, muito obrigada. Obrigada por Tua palavra. Obrigada porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos porque, Senhor, Tu és maravilhoso. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos buscar o fogo.